Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a realização do Conselho Pleno da OAB, realizado na última semana aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. Neste bloco do programa, nós vamos trazer as principais pautas, decisões, homenagens e debates durante a sessão. O Conselho Federal da OAB realizou um ato de desagravo público ao advogado Cristiano Zanin Martins, ameaçado e agredido verbalmente no aeroporto de Brasília em razão da sua atuação profissional. Em decorrência da agressão que revelou ao Brasil as injustas, corriqueiras e os dissabores experimentados por advogadas e advogados brasileiros, o Conselho Federal da OAB instituiu um grupo de trabalho com a finalidade de velar pela dignidade da advocacia, identificando e responsabilizando civil, criminal e administrativamente qualquer pessoa física ou jurídica que de qualquer modo ofender, agredir ou discriminar advogados ou advogadas em razão de sua atuação profissional. O vídeo com as agressões sofridas pelo advogado Dr. Cristiano Zanin Martins repercutiu nas redes sociais e em toda a imprensa nacional. As ameaças e os insultos relacionaram-se unicamente ao exercício da advocacia e a toda evidência aos casos de repercussão em que o advogado atuou. As referidas violências são um verdadeiro ataque não apenas ao advogado Cristiano Zanin, mas a todos os advogados e as advogadas brasileiras. A violação à integridade física, psíquica e moral de um profissional indispensável à administração da justiça, como determina o artigo 133 da Constituição Federal, evidencia que essas ações visam a normalização da barbárie, da crueldade e da violência, em detrimento da ordem constitucional democrática. E temos a convicção de que, ao violar a figura de um advogado ou de uma advogada, viola-se não apenas o indivíduo, viola-se, sobretudo, o cidadão comum. Sei que o nosso país já viveu muitos momentos desafiadores. Temos uma democracia jovem, mas nos 23 anos que exerço a advocacia, nunca vi um momento tão importante para que a Ordem dos Advogados e a advocacia possam se posicionar a favor da democracia, das liberdades e também das nossas prerrogativas profissionais. E, felizmente, vejo neste Conselho Federal da OAB, conduzido pelo amigo Beto Simonetti, essa mesma compreensão. Temos que voltar a ver o episódio do dia 11 de janeiro como algo feio e reprovável. É preciso reconquistar a civilidade, a convivência, mesmo com as divergências inerentes à democracia. Enfim, temos que recuperar a democracia plena e, com ela, as nossas prerrogativas profissionais, o direito de atuarmos em posição de igualdade na administração da justiça, tal como determina o texto constitucional. Ainda durante o Conselho Pleno, a ESA Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros assinaram o edital de abertura do concurso de artigos voltados aos 20 anos de vigência do Código Civil. Acompanhe. Então, um concurso nacional dividido em duas categorias, uma para advogados e uma para magistrados, tendo como premiação, né, uma participação num evento coletivo que será realizado provavelmente no plenário do STJ, né, para a apresentação dos trabalhos, além da publicação dos escritos numa obra coletiva. Então, eu registro aqui a satisfação de poder participar, presidente Beto, desta iniciativa que seguramente será extremamente exitosa, né, e importante dentro desse esforço de integração tão necessário entre todos os agentes do sistema
de justiça. Com mais de 8 horas de duração, a sessão também homenageou a seccional do Distrito Federal pelo trabalho realizado depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O movimento do início do ano atacou as sedes dos 3 poderes da República. Mais de 1.000 pessoas foram detidas e a OAB-DF esteve presente desde o início, acompanhando as detenções e as medidas subsequentes. Já não nos é novidade tudo o que nós passamos após o dia 8 de janeiro último. Todas as crises instaladas em decorrência daquele ato repugnante, nós somos cientes. Somos cientes também das dificuldades enfrentadas pela advocacia naquele momento, pelas dificuldades experimentadas pela sociedade brasileira, sobretudo aqui no Distrito Federal. E os nossos colegas e as nossas colegas da seccional da OAB do Distrito Federal, com apoio no que pudemos apoiar, fizeram um trabalho sobre-humano para que nós pudéssemos, naquele momento, superar o ápice da crise. E o trabalho ainda não parou. O trabalho produzido pela OAB do Distrito Federal tem valor histórico, significativo valor histórico. E o Conselho Federal, através de sua diretoria e deste plenário, resolveu expedir laureas de agradecimento a todos os membros da OAB do Distrito Federal, que serão aqui representados pelo presidente Délio e por sua diretoria. Tentando viabilizar a realização de audiências de custódia de 1.400 pessoas que foram presas de um dia para o outro. Vários conselheiros nossos que se disponibilizaram a atuar na linha de frente daquele caos que havia sido criado aqui no Distrito Federal. A nossa Comissão de Direitos Humanos, que fez várias vistorias dentro do sistema carcerário, dentro das unidades carcerárias. A nossa advocacia jovem, por meio do Conselho Jovem, a Caixa e a Comissão da Jovem Advocacia, que se revezaram como voluntários para irem às unidades prisionais, para irem aonde quer que precisassem eles irem, sempre de forma voluntária, com um sorriso no rosto, para atender a toda a advocacia e a advocacia do país, porque dos 1.400 presos, para quem não sabe, só 200 eram do Distrito Federal. Os outros 1.200 eram de fora, dos mais variados estados, não sei se todos do país, mas muitos estados aqui representados certamente tinham várias pessoas aqui presas, e, por consequência, vários advogados de fora vieram para cá. E demos toda a assistência. A Caixa de Assistência nos ajudou, inclusive, dando água, barrinha de cereal, esse tipo de coisa do dia a dia, que às vezes, presidente, não parece tão importante, mas que quando chegava lá, quando os advogados estavam revoltados ali na porta das unidades, essa é a grande verdade, serviu de alento para todo esse pessoal. E, especialmente, a nossa Comissão de Prerrogativas. Outro assunto tratado ao longo do Conselho Pleno foi a doação de 2 bustos da advogada Esperança Garcia, feita pela Secretaria de Cultura do Estado do Piauí ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional piauiense. A Esperança Garcia foi reconhecida pela OAB como a primeira advogada brasileira. Hoje podemos dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, essa entidade sui generis, também é a casa de Esperança Garcia, um lugar conquistado tão somente por ela, que se fez reconhecer por suas próprias palavras. Ninguém precisou falar por ela, mas ela falou por muitas e muitos, dando voz aos invisíveis, sem dúvida, uma das mais nobres finalidades do direito brasileiro. Para celebrar essa nova morada, o governo do Piauí convidou o reconhecido artista plástico piauiense Braga Tepi para conceber um busto de Esperança Garcia, uma obra de arte que será abrigada de forma definitiva, tanto pela OAB Secção Piauí, quanto aqui pela sede nacional da OAB. Serão 2 obras idênticas, mas exclusivas, assinadas por esse artista, que buscam tratar a importância dessa mulher para o direito e para as lutas
das mulheres brasileiras. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, aproveitou a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia, para agradecer o empenho da Corte na emissão de alvarás judiciais no fim do ano passado. Em novembro, o Conselho Federal havia encaminhado ofício ao CNJ pedindo a recomendação aos tribunais de todo o país para que realizassem mutirões para a retomada da emissão de alvarás judiciais após suspensões pontuais por questões de segurança. A visita que nos honra justamente para que nós possamos, nessa sessão, reafirmar o grande alinhamento institucional que há entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil junto ao Tribunal Superior do Trabalho, fazendo loas também e agradecendo a intervenção imediata do presidente Lélio Bentes na questão dos honorários que ameaçaram que os alvarás não fossem expedidos em dezembro, que após uma ação nossa, e uma ação, quando falo em ação, uma ação sempre no sentido cordial, ele mobilizou a estrutura do Tribunal Superior do Trabalho, junto à estrutura do TRT do Rio de Janeiro, com a participação naquele momento do presidente Luciano Bandeira e com a compreensão da advocacia carioca, para que nós pudéssemos retomar imediatamente a expedição eletrônica dos alvarás. Por isso e por tudo isso é que temos aqui hoje o presidente Lélio e os demais ministros que vêm honrar e prestigiar nossa casa para receber esse agradecimento e poder falar sobre esta salutar, justa e necessária aliança que há entre o Conselho Federal e o Tribunal da Justiça Social. Afinal, presidente, é nesse espírito de concretização de um Estado democrático, livre, soberano, inclusivo, que caminhamos, Poder Judiciário, Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras tantas instituições, buscando o que muitos classificariam como uma utopia. Mas aqui cabe como luva a frase de Raimundo Fauro, patrono da advocacia brasileira. Dizia Fauro que a utopia se alimenta dessas decepções periódicas, assentada sobre uma velha imagem, apagada, mas não extinta, de soberania da nação. Então, presidente, essa visita, mais do que cumprir a formalidade de comunicar a abertura de vaga, ela me dá a oportunidade de render homenagem à valorosa advocacia brasileira, que permanentemente se dedica à realização dessa utopia. A Constituição de um Estado soberano, um Estado democrático e um Estado onde as oportunidades sejam presentes para todas e todos, sem distinção de qualquer natureza. Também aproveitando a presença do presidente e ministro do TST, Beto Simonetti informou que os editais para abertura de inscrições para 6 vagas em tribunais destinadas à advocacia estão abertos. O artigo 94 da Constituição Federal prevê o 5º constitucional, dispositivo que destina 1/5 das vagas de determinados tribunais brasileiros a advogados e membros do Ministério Público. Deixo anunciado que se reside neste Conselho Federal hoje, com esse ofício, o desafio de compormos, a partir deste Conselho Federal, 6 vagas destinadas em tribunais distintos, e todas elas serão publicizadas entre a data desta sessão e o próximo 1º de março. Portanto, o Conselho Federal, com compromisso com a advocacia e com a sociedade brasileira, anuncia neste ato que todas as vagas que estão conosco, já estamos oficiados sobre a existência delas, terão seu curso deflagrado a partir de 1º de março. Essas e tantas outras pautas discutidas no Conselho Pleno da OAB, você pode conferir com detalhes no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Basta acessar oab.org.br. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional.
O secretário da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Herbert Batista Alves, foi nomeado para representar a Ordem dos Advogados do Brasil no Comitê de Pessoas com Deficiência do Conselho Nacional de Justiça. É o que você acompanha agora na entrevista. O Comitê dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no âmbito judicial, foi constituído no CNJ para buscar o aperfeiçoamento do sistema de justiça, né? Com a finalidade de atender e ser acessível a todas as pessoas com deficiência no âmbito judicial brasileiro, independente da sua deficiência. Ele vem, né, para acompanhar da implementação e acompanhar as diretrizes da Resolução 401 de 2021, que substituiu a Resolução 230 de 2016. Essa pauta, né, ela é de extrema relevância, urgência, porque nós precisamos avançar realmente na questão da implementação da acessibilidade no Poder Judiciário, principalmente no que se diz respeito aos sistemas de peticionamento eletrônico. Infelizmente, hoje, né, no meu ponto de vista, uma avaliação pessoal, ocorre aí uma das piores violações de prerrogativas, porque está inviabilizando e excluindo o colega advogado e advogada que tem deficiência de exercer, né, a profissão. Ele está sendo impossibilitado de exercer a profissão em decorrência da sua deficiência, por falta de acessibilidade nesse sistema. Então, nós precisamos avançar nisso com urgência. E isso, né, vem atender não só os colegas que têm deficiência, mas também ao próprio jurisdicionado, né, aquele cidadão que busca a justiça, né, ele precisa ter acesso também às instalações do fórum, aos sistemas do fórum, isso de forma ampla e acessível. A minha indicação para o comitê, né, através do Conselho Federal, né, dada pela confiança no nosso presidente Beto Simonetti, me honra muito, né? Eu sei da responsabilidade, da grandeza que é representar o Conselho Federal no CNJ, né? O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou do Colégio de Presidentes das Seccionais das OABs do Nordeste, realizado em Pernambuco. Esse foi o primeiro encontro regional de dirigentes das seccionais nordestinas no triênio 2022-2024 e contou com a presença de todos os presidentes das 9 seccionais da região para o debate de pautas cruciais para o fortalecimento da advocacia no país. Aqui, os presidentes de todas as OABs do Nordeste, junto com o presidente nacional e a direção da OAB Nacional, discutindo temas comuns e saídas que possam nos ajudar a cada vez mais estar presente junto à advocacia de toda a região, encontrando trilhas e encontrando caminhos para que possamos interiorizar nossas atividades e tornar cada vez mais o OAB um espaço de serviços para a advocacia, facilitando o dia a dia de cada um, buscando valorizar e garantir as prerrogativas de todos nós. Discutimos e ouvimos as demandas de cada uma das seccionais desta região. Ouvimos também as demandas sobre a interiorização da advocacia, sobre questões de subseções, a parte de estruturação, e aqui, como presidente do FIDA, do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial da Advocacia, pude, junto com o presidente Beto Simonetti, ouvir as demandas que o Conselho Federal certamente ajudará a realizar e a concretizar para melhorar as relações de trabalho dos advogados dessa região tão importante, que nós temos aqui 9 presidentes que representam, sem dúvida alguma, grande parte da advocacia nacional. Tivemos aqui em Recife, Pernambuco, um excelente colégio de presidentes do Nordeste. Oportunidade de nós, dessa região tão maravilhosa, trocarmos as nossas experiências, as nossas dificuldades e as nossas ideias. Foi muito bacana poder compartilhar com os outros presidentes a nossa anuidade bumerangue, o nosso certificado digital gratuito, os nossos cursos da nossa Escola Superior de Advocacia, como também conseguir aqui um sistema de informática que vai permitir que a gente possa identificar advogados de outros estados que venham invadir as nossas fronteiras. Tratando da questão dos advogados que atuam em 2 estados, para a questão do limite de processo. Tratamos também de um sistema que venha criar uma distribuição mais organizada dos defensores dativos. Enfim, a gente tratou de redução de despesa para valorizar a sua anuidade.
um colégio muito produtivo que eu tenho certeza que vai valorizar toda a advocacia do Estado do Ceará. 9 presidentes de seccionais reunidos em Recife, Pernambuco, para aqui nós firmarmos quais serão os pontos prioritários de avanços para a advocacia no ano de 2023. A toda a advocacia do Nordeste do país, o meu respeito e o meu abraço. Mudando de assunto, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a decisão especial da Corte pela observância do Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios. Esse assunto foi destaque no site da OAB. Confira. No ano passado, o STJ entendeu pela aplicação do CPC e vedou o estabelecimento de honorários por equidade em causas de grande valor. Pelo Código, o percentual mínimo a ser fixado para a verba é de 10%. A decisão da terceira turma também atende a decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o caráter de subsistência da verba, e ao Estatuto da Advocacia, que, por meio da Lei 14.365 de 2022, prevê expressamente a aplicação do CPC. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, abre aspas. O Conselho Federal entende que a decisão da terceira turma do STJ reafirma a posição do tribunal de respeito ao legislador e traz segurança jurídica para a advocacia no recebimento dos honorários. A remuneração da classe, como em qualquer profissão, tem caráter de subsistência e não pode ser subtraída em desacordo com a legislação. Fecha aspas. O Conselho Federal tem se mantido vigilante em todo o país para atuar em decisões que reduzam o percentual mínimo estabelecido pelo CPC de 10%. A entidade, inclusive, criou um observatório de honorários disponível no portal da OAB para o recebimento de denúncias acerca dessas decisões. A partir de fevereiro, a OAB Nacional dará início à ação que irá percorrer o país, valorizando e defendendo o exercício da advocacia. Com o slogan Mais Prerrogativas pelo Brasil, a caravana vai começar pelos estados de Pernambuco e Paraíba. Em cada parada, há previsão de visitas a instituições ligadas à advocacia e à justiça, como Polícias Militar e Civil, Justiça Estadual, do Trabalho, Federal, Ministério Público, entre outras, com o objetivo de identificar as condições de trabalho para o exercício pleno da advocacia. O convite é para você, advogado e advogada de todo o país. Vamos dar início à nossa caravana de prerrogativas que vai percorrer todo o Brasil. No dia 28, nós estaremos em Pernambuco e, na sequência, já no dia 1º de março, nós chegaremos na Paraíba. Estaremos ainda mais perto e conectados com a advocacia. Queremos te ouvir e saber quais são as suas principais dificuldades. Visitaremos entidades e instituições, com um diálogo próximo, ouvindo as demandas do dia a dia de quem trabalha na ponta. Então não fique de fora. A sua participação é parte essencial em todo esse percurso. Vamos juntos. E saiba de toda a programação e os detalhes da caravana de prerrogativas no site da OAB e das seccionais. E, claro, pelas redes sociais da OAB Nacional. E a gente te espera. Não fique fora dessa. Essas e tantas outras pautas discutidas no Conselho Pleno da OAB você pode conferir com detalhes no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Basta acessar oab.org.br. Neste mês, celebramos os 10 anos do lançamento de uma das ferramentas da OAB Nacional mais importantes para a garantia do exercício pleno da advocacia, a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, canal dedicado para denúncias de violação de direitos da categoria e atuação judicial. Ao todo, a Procuradoria foi acionada mais de 52 mil vezes na última década, o equivalente a 5.200 consultas por ano, sem falar dos 9.283 ofícios e memorandos produzidos. Além disso, a pasta realizou ainda, entre tantas outras atividades, mais de 3.000 expedientes no sistema de gestão documental da OAB Nacional, protocolados e analisados. Os temas mais presentes nos atendimentos são as dificuldades no acesso aos autos, direito de petição, falta de urbanidade e violência contra o advogado. Atuando em conjunto com a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, obteve importantes avanços, participando ativamente das discussões para a atualização do Estatuto da Advocacia e a definição do cálculo justo dos honorários de sucumbência. A criação da Procuradoria foi um dos primeiros atos do então presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, em 2013, com o objetivo de dar o pontapé inicial para um sistema nacional de valorização do advogado. Voltando ao tempo de 10 anos atrás, a sensibilidade do presidente Marcos Vinícius. Ao instituir na sua gestão a Procuradoria Nacional de Prerrogativas,
nada mais é do que fortalecer o Sistema Nacional de Prerrogativas. Porque até então as comissões de prerrogativas, não só a nacional, como as comissões de seccionais, tinham uma sobrecarga imensa de ação. As comissões acompanhavam o colega advogado que tinha toda a sua prerrogativa violada, fazia as sessões do Conselho, construía toda a base para o desagravo e, ainda mais, na sequência, também tinha as ações judiciais importantes a serem realizadas em nome da advocacia e do colega que fora violada a sua prerrogativa. Com o advento da Procuradoria, nós temos essa cisão de competência de 10 anos e, consequentemente, nós unimos esforços. E aqui quero saudar ao nosso Procurador Nacional, Alex Sarquis, e todos os procuradores também de prerrogativas das seccionais, em virtude desta criação, que vem a fortalecer, sim, o sistema, unindo esforços para representar tão bem a advocacia como nós tivemos no ato recentemente. Então, presidente Marcos Vinícius, eu quero lhe dizer da admiração, acima de tudo, do seu espírito na defesa de prerrogativas, e a Procuradoria, nos seus 10 anos, está de parabéns, porque tem prestado um serviço de excelência. E o presidente Rafael sabe disso, num tema tormentoso que foi os honorários de advocatícia, lá estava a Procuradoria para fazer valer o artigo 85. Esse é o trabalho de ordem, esse é o trabalho de representação. Durante a sessão ordinária do Conselho Pleno da OAB, inclusive, a Diretoria Nacional apresentou a obra A Defesa das Prerrogativas da Advocacia na Prática, livro em homenagem aos 10 anos da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. E ali, o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho já expressava com atitude, com ato formal, aquela que seria a maior de suas bandeiras em sua gestão, que foi a defesa efetiva das prerrogativas e a valorização da advocacia. A partir da criação da Procuradoria Nacional de Prerrogativas, no dia 2 de fevereiro de 2013, nós podemos passar a profissionalizar a efetiva defesa de nossos direitos e de nossas garantias profissionais. E, a partir dali, irradiar essa profissionalização para todas as seccionais, servindo de exemplo e modelo. E é onde nós hoje temos um tão enrobustecido sistema de defesa de prerrogativas nas seccionais, nas subseções. Portanto, nós não poderíamos nos permitir deixar de celebrar de forma emblemática essa marca de 10 anos de profissionalização da efetiva defesa das nossas prerrogativas, e idealizamos um livro, professora Misabel, que pudesse servir de livro de cabeceira para a nossa advocacia. E nós, junto com a nossa equipe, nosso staff da Procuradoria, nosso querido presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Ricardo Breia, nos debruçamos e preparamos um material que fosse prático, que dessemos subsídio para o advogado da base poder defender as suas prerrogativas, ali constando modelos de peças, de representações, jurisprudência, tópicos de fundamentos de defesa das suas prerrogativas. E nós estamos aqui aproveitando que essa é a primeira sessão após o aniversário do 2 de fevereiro de 10 anos da Procuradoria, para fornecer esse material, a princípio agora, hoje, de modo virtual, já para que a gente possa deflagrar Brasil afora esse material, esse livro virtual, e num segundo momento, creio que até o meio do ano nós teremos esse livro impresso para que a gente possa distribuir em todas as seccionais. Então, Alex Sarquis, ele traz essa ideia que é espalhar pelo meio virtual e depois pelo meio físico uma obra que fará com que os advogados de todo o Brasil, principalmente as seccionais, as subseccionais, tenham aqueles elementos necessários para a defesa das prerrogativas. Porque além da ideia geral de que somos invioláveis, como está posto na Constituição, a ideia geral do artigo 7º do nosso Estatuto,
é necessário que a defesa seja feita de forma técnica, de forma adequada, para que ela seja conhecida nos tribunais e nas instâncias várias em que os advogados necessitam do apoio da advocacia. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!